Hoje a gente está recebendo aí uma apresentação em dupla, né? Do mesmo tema, trabalharam juntos. Então, temos aqui o professor Roberto Dallagnol. O professor Dallagnol, ele se formou em Geologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 72, trabalhou no projeto Radan Brasil de 73 a 77, fez doutorado em Petrologia com ênfase em granitos na Universidade Paul Sabatier, em Toulouse, em 1980, e pós-doc no Centre des Recherches Petrographiques. Ah, meu francês não vou conseguir ler. Mas Petrographique e pós-doc, Geochimique, pronto. perfeito, no final da década de 80, 89 e 90. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador 1A do CNPq, professor aposentado pela Universidade do Pará, Federal do Pará, membro do Grupo de Petrologia de Granitóides do Instituto de Geociências da UFPA, líder do projeto IGCP 510 e líder para a América do Sul do projeto IGCP SIDA 599. Pesquisador titular do Instituto Tecnológico Vale, ITV, Desenvolvimento Sustentável, onde coordena grupo de pesquisa em geologia ambiental e recursos hídricos e desenvolve pesquisa em petrologia e geoquímica de granitos, evolução crustal do crato amazônica, geoquímica ambiental, mapeamento, background geoquímico. Obrigado, professor Dallagnol. Vou aproveitar e já apresentar o Gabriel, que fez graduação sanduíche em geologia pela Universidade Federal do Pará em 2017 e na Universidade de Adelaide, na Austrália. Programa sanduíche 2013-2014 de mestrado. Atualmente é doutorando em mineralogia e geoquímica pela UFPA e é colaborador externo de projetos do ITV. Trabalhou como pesquisador no bolsista no ITV nas áreas de geoquímica ambiental, no projeto, né, que vai ser apresentado hoje, projeto Background Geoquímico da Bacia Hidrográfica do Rio Itacaiunas. E tem previsão de término de doutorado em outubro. Apresentados, então, agradecer novamente a participação de vocês, com esse excelente trabalho aí, e vou deixar aqui vocês conduzirem a palestra. Ok, muito obrigado a você, o Fernando, pelo convite, pela oportunidade, tá? Todos os colegas que estão participando aí. É um prazer estar aqui interagindo com vocês. Parabéns também por essa iniciativa, né, de realizar todos esses seminários. Eu tive a oportunidade, infelizmente não deu para acompanhar todos, mas os que eu acompanhei me agradaram muito, na verdade, né? Eu acho que é muito importante esse tipo de iniciativa. Na verdade, o momento favorece isso, né? E acho que a gente está enriquecendo a cultura da região com isso. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quando estiver legal, vocês falem aí. Ok? Tá ok, tá. Ok. Então, sem mais delongas, vamos à apresentação. Então, a gente vai falar sobre o mapeamento do background geoquímico da Bacia Hidrográfica do Itacaiunas, na província mineral de Carajás. A apresentação é minha, do Gabriel, mas tem um extenso grupo que trabalhou nisso, como vocês vão ver logo adiante, né? E a gente desenvolveu essa pesquisa no ITV, Desenvolvimento Sustentável, aqui em Belém, dentro do Grupo de Geologia Ambiental e Recursos Hídricos, e também com uma participação importante da Universidade Federal do Pará, onde o Gabriel, inclusive, desenvolveu seu doutorado sob orientação do professor Rômulo Angélica e minha coorientação. Então, aqui tem um sumário bem sintético da palestra, na verdade. A gente vai fazer uma introdução, onde vai dar o contexto geral da bacia, métodos de amostragem de preparação, métodos analíticos, falar um pouquinho do banco de dados do Atlas Geoquímico do projeto, né? E a partir daí a gente passa diretamente para os resultados, que a gente vai separar em água superficial, sedimentos de corrente e solo, e no final uma síntese, algumas conclusões importantes a partir do que foi desenvolvido. Essa é a ideia da apresentação. Tá? Aqui vocês têm a equipe do projeto, em destaque vocês têm os pesquisadores, né? Eu atuei como coordenador, mas eu faço questão de dizer que eu não fui cartola, eu trabalhei junto mesmo, na verdade isso é muito importante, aprendi muito com essa meninada, né? Não foi fácil sair dos granitos para trabalhar com isso, mas eu aprendi demais fazendo esse trabalho, né? O Gabriel Salomão, Prafula Sarro, tiveram um papel fundamental. O Pedro foi extremamente importante na concepção do projeto, né? Pedro Valfi, que é nosso colega do ITV. O Jair trabalhando na parte de informática, do apoio, desenvolvimento do banco de dados, a otimização dos dados do Atlas também. O Márcio foi ter um apoio fundamental na parte de logística de campo e tudo mais, e o Clóvis contribuiu com sua experiência, sua vivência em Carajás. Tá? Então, além disso, além da equipe que está aí, a gente teve vários colaboradores da Vale, né, que estão destacados aí no centro, né?
ligados ao meio ambiente do Corredor Norte, né? Na época era a GABAN, mas a Fabiana Sarracini, que inclusive concluiu o mestrado, sob orientação do Pedro, Leonardo Neves, atualmente gerente, a Marlene Costa, que era gerente na época, e foi quem colocou esse desafio para a gente fazer esse projeto, o Sanderson Teixeira, que também concluiu o mestrado em TV, sobre tema relacionado ao projeto, e a grande colaboração do Cacá. Eu não posso falar mal dele porque ele está ouvindo, na verdade, né? Mas ele é meu amigo, além do mais, na verdade, né? Mas o Cacá representou a exploração da Vale nessa empreitada e nos ajudou demais. Em termos de colaboradores externos, a gente teve a participação de diferentes pesquisadores, o professor Berredo, do Museu Guild, o professor Ramos, que é hoje aposentado da Universidade, da área também de Geoquímica Ambiental, o José Paulo de Souza, que é um pesquisador de Coimbra, em Portugal, onde tem um colega nosso desenvolvendo um estágio, o Luiz Roberto Guilherme, da Universidade Federal de Lavras, especialista em Química de Solos, Marcondes Lima da Costa, também do Instituto de Geociências da Federal do Pará, Otávio Bolerich, da Federal do Paraná, Rômulo Angélica, também do IGU-FPA. A gente teve vários bolsistas, né? A Gabriel Cacheta Martins, hoje é pós-doc, está fazendo esse estágio em Portugal, já trabalhou 2 anos com a gente, né? Em termos de DTI do CNPq, a gente tem o Marco Figueiredo, que contribuiu muito para o projeto, a Simoninho Rolo de Deus, que é pós-doc do projeto, e em termos de mestrando, tem a Alessandra Araújo e o Glariston, que é colega da Vale, que estão terminando o mestrado, e já com o mestrado concluído tem Daniele Faria, Jéssica Silva e Leandro Quaresma. Então, uma equipe bastante densa, na verdade, né, para um projeto realmente de porte, né, que exigia muita energia de todos nós. Um breve histórico do projeto: ele foi estruturado para responder uma demanda, então, da antiga GABAN, da Diretoria de Ferrozes Norte, da Gerência de Meio Ambiente, que surgiu num congresso, num encontro que a gente fez em outubro de 2015 em Carajás. A Marlene colocou esse desafio para a gente de realizar esse projeto. Então, em 2016 foi elaborado o projeto, foi feita a fase inicial de contratos prestadores de serviços. Em 2017 começou para valer o projeto com a amostragem sistemática de águas e sedimentos e solos e a estruturação do laboratório de preparação de amostras lá no Viveiro, no Parque Zoobotânico, lá em Carajás, na verdade. Na área do Viveiro, perdão, não é no Parque Zoobotânico, na área do Viveiro. E as análises físico-químicas foram feitas pela Bioagri em águas e pela ALES em sedimentos e solos. Ao longo desse período, sempre foram feitas avaliações periódicas, pelo menos uma por ano, por parte da equipe da GABAN-DIF e também dos nossos colaboradores externos. Isso garantiu que a gente tivesse sempre uma realimentação, sempre fosse questionado, criticado e pudesse aprimorar. A partir do final de 2018 até esse ano, surgiram diversas publicações, algumas delas estão destacadas aí, mas o importante é que a gente já publicou uma síntese integrada sobre a geoquímica da água, a geoquímica dos sedimentos correntes e a geoquímica dos solos da bacia. Isso é o mais importante. Em termos de objetivos, o objetivo maior do projeto era elaborar mapas geoquímicos de distribuição dos elementos e procurar definir o background baseline geoquímico desses elementos na bacia do rio Itacaiunas e, a partir daí, organizar um banco de dados do projeto. A gente se preocupava muito em ter uma memória do projeto. A gente, pela nossa vivência na Amazônia, a gente sabe que um dos nossos calcanhares de Aquiles é que a nossa memória é perdida sempre. Então, guardar a memória do que foi feito, disponibilizar isso em meio eletrônico sempre foi uma preocupação muito importante. Outro aspecto que tem que ser destacado é que o projeto foi montado muito mais para avaliação de riscos geoquímicos ambientais, contribuir nesse sentido, mais do que para exploração, que não era o objetivo central do projeto de maneira nenhuma. Tá? Embora muita coisa que a gente aprendeu ao longo do projeto contribua, eu acho, indiretamente para a exploração. Bem, aqui vocês têm um mapa de localização da bacia do Itacaiunas, ela faz parte da bacia do Tocantins, no seu extremo norte, na verdade. Ela fica a sul de Belém, na região de Carajás. A região de Carajás está representada melhor nesse mapa mais ampliado, à direita, onde aparece a Serra dos Carajás, em desenho, e dentro dela as principais minas, principais grandes depósitos já mapeados da Vale, com perspectiva de se transformar em futuras minas, né? Então, a gente escolheu essa bacia para trabalhar, desde o início da atuação do grupo no ITV, com a visão clara de desenvolvimento territorial sustentável. Hoje a Vale fala muito sobre isso, mas na época não falava, não era muito popular o termo, na verdade, né? E a Vale procurava, talvez, se restringir muito a sua atuação nas áreas de Minas, nas áreas onde ela estava trabalhando diretamente. Hoje em dia, a Vale se conscientizou de que essa visão do território é fundamental e é o que ela está estimulando hoje. Então, o projeto, nesse sentido, está mais atual do que nunca, na verdade, né? A gente procura criar essa visão integrada da bacia
para mostrar, quer dizer, como a mineração pode impactar, não só na área da mina em si, mas como ela afeta todo o seu meio ambiente, né, em toda a região de Carajás de uma maneira geral. Vocês percebem que nessa bacia estão situadas as principais minas da Vale, praticamente todas, né? Tá certo? As grandes minas da Vale de Carajás estão situadas aí, na realidade, né? Então, é uma área crítica para entender a evolução e saber o que aconteceu. Então, a gente, de certa maneira, complementa o esforço que as áreas operacionais fazem, caracterização em torno das áreas de atuação direta da operação e dando essa visão integrada da bacia. Tá? Então, o objetivo fundamental também é a segurança geoquímica da bacia, tentar desenvolver um trabalho que mostre isso. Tá? Aqui é um estudo que foi desenvolvido pelo Pedro Valfir e sua equipe. Ele começou trabalhando no nosso grupo de pesquisa, depois ele passou a liderar um grupo de tecnologia ambiental no ITV. Então, os primeiros trabalhos foram feitos dentro do nosso grupo, depois ele atuou totalmente independente dentro do seu próprio grupo. O primeiro trabalho saiu em 2016, né, em que ele mostrou a evolução do uso e ocupação do solo desde 1973 até 2013. Eu não sei se eu devo ficar orgulhoso, ou se eu não deveria mencionar, mas quando vejo essa imagem de 1973, eu não consigo esquecer que foi a primeira vez que eu fui em Carajás, com o glorioso projeto Radan, foi em outubro de 1973. E naquela época, essa era a paisagem que a gente via. Quer dizer, era uma floresta totalmente virgem, na realidade. A sensação que a gente tinha quando estava em N1, olhando no entardecer no meio da floresta, era dizer assim, puxa vida, eu não queria estar no meio desse mato agora, na verdade, né? Essa era a sensação, apesar de que nós geólogos fomos treinados para resistir a essas coisas, na verdade, né? Bem, ao longo do tempo que aconteceu, aparece nessa imagem de 2013. Foi havendo uma ocupação gradual do território, uma devastação terrível da floresta, né? E substituição, sobretudo, por pastagens, né? Então, a gente percebe bem nessa imagem, né, que a floresta mesmo só foi preservada nas áreas de reservas, né, de proteção ambiental e nas áreas indígenas, nas áreas de terras indígenas, na verdade, né? Então, com isso, hoje em dia, aqui tem uma imagem de 2017, que atualiza o que o Pedro tinha preparado em 2013, atualiza os dados até 2017, que é o ano que foi feito o nosso levantamento geoquímico. Então, é interessante ver que não mudou muito de 2013 a 2017, quer dizer, pelo menos o quadro se manteve, né? Mas, em 2013, no levantamento que o Pedro fez, dos 41.300 km² da bacia, 11.500 apenas eram cobertos de floresta, eram nas áreas protegidas, seja pelas reservas, seja pelas unidades de conservação, seja pelas terras indígenas, né? Tá? Então, esse era o quadro. Além das áreas de floresta, nessa figura dá para perceber, não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui, dá para vocês verem? Estão vendo o cursor aqui? Sim, não? sim, positivo. Sim. Isso. Então, vocês podem ver as áreas de canga aqui em vermelho, que ainda estão preservadas, aqui Serra Sul, na verdade, aqui o S11, que está totalmente preservado, grande parte do Tarzan, da Bocaina, e aqui áreas que já tinham sido lavradas, sobretudo N4 e N5, aqui, né, que foram extensamente lavradas. Aqui a N1, N3, que ainda estão preservadas, aqui a área do Salobo, né, e aqui a área do Sossego, né. Então, dá para ver claramente como é que avançou a mineração nesse perímetro aí. Isso é um trabalho do Pedro, publicado com seus colaboradores em 2018. Bem, aqui vocês têm ideia da nossa malha de amostragem de solos. A gente dividiu a bacia em quadrículas de 5 por 5 quilômetros, e com a ideia de que cada quadrícula deveria ter uma amostra. O ideal seria que cada amostra fosse no centro da quadrícula, mas isso é virtualmente impossível, nenhum levantamento consegue isso. Então, a ideia é que, pelo menos, a gente conseguisse distribuir a amostragem de tal maneira que em cada quadrícula tivesse uma amostra. Infelizmente, não deu para cobrir a bacia toda, porque a gente não teve autorização para amostrar nas áreas indígenas, particularmente na área Xicrim e Cateté, e algumas áreas de floresta eram muito difícil, o acesso muito difícil, por razões de segurança, a gente também não teve acesso. Além disso, algumas áreas muito restritas não pôde acessar porque os fazendeiros, os proprietários da terra, não vou falar fazendeiros, os proprietários da terra não autorizaram. Mas, de modo geral, a gente conseguiu cobrir mais de 80% da amostragem prevista da bacia, o que é bastante representativo, na verdade, né, tá? Em termos de solo, foram amostradas 1.479 amostras de solo superficial, o mesmo número subsuperficial, mais algumas duplicatas, totalizando em torno de 3.000 amostras, né? A escala aproximada de mapeamento seria em torno de 1 para 250 mil.
Em termos da coleta de amostras, em cada ponto de amostragem, eram coletados em torno de um quadrado de 10 metros de lado, uma amostra em cada vértice do quadrado e mais uma no centro. Essas 5 amostras eram misturadas e dessa amostra composta saiu uma única amostra que a gente considerava representativa do ponto. As amostras eram coletadas no nível superficial, entre 0 e 20 centímetros, e entre 30 e 50 centímetros aproximadamente. Então, essa seria a amostra superficial e a subsuperficial, que vocês vão ver os resultados independentemente mais adiante. Em termos das águas fluviais e sedimentos correntes, a bacia foi dividida em microbacias, né? Isso também é um trabalho feito pelo Pedro, né? Usando as técnicas de sensoramento remoto, né? E a ideia é que em cada microbacia fosse coletada uma única amostra, na verdade, né? Não poderia haver duplicação de amostragem em cada microbacia. E a gente procurou sempre coletar a amostra mais próximo da foz da microbacia quanto possível. Isso nem sempre se verificou, mas a gente procurou seguir essa orientação geral como base para a ideia de que a amostra próxima da foz da microbacia era mais representativa da área de influência da microbacia. A gente coletou amostra de água tanto no período chuvoso, 720 amostras, quanto no período de estiagem, 638 amostras. A diminuição do número de amostras deve, em grande parte, ao fato de que na estiagem várias microbacias secam. Vários rios, particularmente aqui do Soroló, do Vermelho e da parte do Alto Parapeba, secam e você não tem, evidentemente, como amostrar. Mas houve um total de 1.413 amostras coletadas, né? E em sedimentos correntes foram 761 amostras, mais 27 de duplicatas, 789. Então, um número bastante representativo, né? Tá? A malha de amostragem, no caso, é bem menor, na verdade, né? Com uma amostra em cada 100 quilômetros quadrados, uma escala aproximada de amostragem de 1 para 1 milhão. Os métodos de preparação de amostras, os métodos clássicos, né, de secagem das amostras, depois peneiramento. O importante aqui é dizer que a fração escolhida para análise foi de menor que 80 mesh ou menor que 0,177 milímetros. Essa é uma fração que a gente discutiu bastante e optou por ela, por ser uma fração muito utilizada em mapeamentos regionais, é utilizada pela CPRM, então era uma referência importante para nós. A Vale também utilizava isso em muitas pesquisas, né, na área de exploração, e a gente adotou esse também porque vários trabalhos internacionais adotavam essa mesma granulometria para trabalhar nos institutos geoquímicos. Bem, em termos de métodos de decomposição para amostra de solo e sedimentos correntes, tem vários métodos que estão ilustrados aí, e a gente optou pelo ataque por solução de água régia, né? O ataque por solução de água régia está representado aqui, ele não é o mais agressivo, né? Tem os 4 ácidos e a fusão total, que são bem mais agressivos, então ele pode deixar os componentes resistáveis não são afetados pela água régia, na realidade, mas esse método tem ampla aplicação em estudos ambientais de exploração e geralmente é o mais utilizado a nível nacional e internacional, e a gente optou por ele em função disso. Há outras alternativas, né? A gente está pensando talvez no futuro aplicar outros métodos para complementar, sobretudo, o estudo ambiental. Em termos de análises químicas, a gente, no solo e sedimentos correntes, a gente utilizou as mesmas técnicas, foram analisados 52 elementos mais a perda ao fogo, e das 3.800 amostras analisadas, o ICP-MS, e no caso de elementos maiores, né, a gente fez análise por fluorescência raio-x. A gente utilizou poucos dados de elementos maiores, mas eles estão disponíveis, a gente tem esses dados também. Fazia parte do pacote analítico e a gente recebeu isso. Em termos de água, foram analisados 39 elementos, sendo 35 metais e 4 ânions, e 1.413 amostras, né? E o método analítico foi CPMS. Uma das preocupações da análise era ter um método de uma melhor resolução possível, né? Particularmente na água, isso é importante, que muitos elementos têm teor abaixo do limite de detecção. Então, se você não tiver métodos analíticos poderosos, na realidade, em grande precisão, né, fica difícil de você trabalhar com água, na realidade, né? No caso de solo, sedimentos de correntes, isso não é tão verdadeiro, mas a precisão analítica é sempre importante, né? Então, a gente utilizou os métodos que estão difundidos na literatura e que são, geralmente, os mais interessantes para esse tipo de levantamento. A figura dá para ver o método utilizado para água, para sedimento de corrente e solo para cada elemento. Bem, aqui uma breve informação sobre o nosso banco de dados e o Atlas Geoquímico. A gente se preocupou desde o início, isso foi também uma concepção do Pedro, com grande apoio do Jair, nosso colega Jair Ferreira Júnior, na realidade, em montar um banco de dados que
disponibilizasse os dados para toda a comunidade, né? E também permitisse guardar a memória do projeto, na verdade, né? Então, desde o início, desde a fase de coleta de amostras, todos os dados eram registrados. Então, a localização das amostras, as fotografias de campo, observações de campo, qualquer tipo de registro de campo era repassado diretamente para o nosso banco de dados, né? Instantaneamente, quer dizer, no mesmo dia, no final do dia, o pessoal repassava essas informações. Então, toda essa informação do campo era estocada e disponibilizada, então, no nosso banco de dados. Além disso, a gente, mais adiante, quando começou a receber as análises químicas, acrescentou esse material ao banco de dados, assim como relatórios, interpretações, planilhas, uma série de coisas. Então, esse banco de dados é extremamente completo e de fácil acesso, realmente. Ele permite você visualizar as análises químicas, visualizar a composição, se tiver estudos mineralógicos, tem as descrições também. Você pode ver a avaliação de uma área integrada, selecionar uma área para estudar, tem várias possibilidades, né? E esse banco de dados, então, está disponível para o pessoal do ITV e também da Vale, na verdade. Infelizmente, a gente não tem autorização até o momento de abrir para colegas externos, mas o pessoal do ITV e da Vale tem acesso a esse banco de dados, basta solicitar. E ele serviu de base, o banco de dados, para estruturar um atlas geoquímico da bacia. Então, o espírito do Atlas é diferente do banco de dados, mas eles são complementares. Então, no Atlas, a gente discute cada elemento, como é que ele se comporta na água, como é que se comporta no sedimento corrente, como é que se comporta no solo, né? A gente terminou o Atlas de água e sedimento no ano passado e estamos entregando para valer agora o de solos nesse final de ano. Então, vai estar disponível também toda essa informação. E é muito interessante para quem quiser. Às vezes o sujeito está interessado num elemento, quer dizer, mas como é que é o arsênio na bacia? Como é que é na água? Como é que é no solo? E aí o cobre, sei lá, vai lá e ele tem condição de consultar essa informação, tanto no banco de dados quanto no Atlas, e os dois se complementam. Então, eu acho que isso é importante, isso é um passo grande no sentido de preservar a memória do projeto. Bem, aqui um mapa geológico e uma discussão sobre os domínios geoquímicos da bacia. O mapa geológico, a gente usou o mapa da CPRM de 2008, que é um mapa que historicamente tem valor, né? Evidentemente que ele não é o mapa mais completo, né? Esse cor-de-rosa que tem aqui no sul, nosso grupo de pesquisa da universidade encheu de cores isso aí, na verdade. A própria Vale já coloriu muito diferentemente esse mapa, mas o objetivo aqui não é entrar em detalhes sobre as rochas, sobre as litologias, mas discutir qual é os grandes compartimentos geoquímicos que tem na bacia. Então, a gente separou em 4 grandes domínios, né? Depois o Gabriel vai falar bastante sobre isso, né? Então, a gente tem ao sul os domínios mesoarcanos de Rio Maria, Sapucaia e Canaã dos Carajás, que está aqui em cor de rosa, aqui, né? Que são essa área aqui, tá? Que é um grande domínio, tem uma assinatura geoquímica bastante clara. A Bacia Carajás, que aparece no centro, no centro-oeste da Bacia do Itacaiunas, e ao norte o domínio Bacajá, seria outro segmento, com uma evolução proterozoica. Na verdade, foi formado provavelmente no Arqueano, com um retrabalhamento intenso no Paleoproterozoico. A Bacia Carajás era Neo-Arqueana, esses domínios foram formados no Mesoarqueano, em parte retrabalhados no Mesoarqueano, no Neo-Arqueano, perdão, formados no Mesoarqueano e retrabalhados no Neo-Arqueano. E a leste a gente tem, totalmente discordante com o Craton, o cinturão Araguaia, né, que tem uma orientação completamente diferente, no sentido leste-oeste, né, quando o Craton tem uma orientação dominantemente leste-oeste, ou noroeste e sudeste, né, e aqui, então, a gente tem esse grande compartimento do cinturão Araguaia, que tem uma assinatura bastante distinta do restante, como a gente pode esperar, e a gente vai ver na geoquímica. Então, os resultados do projeto agora, né? Para começar os resultados do projeto, aqui vocês têm uma síntese dos produtos do projeto, na verdade, né? Então, aqui vocês têm a bacia, com esse contorno azul, que mostra a totalidade da bacia, né? Tá? Vocês têm que imaginar que esse azul está por detrás de tudo, né? Então, aí tem trabalhos abrangentes sobre as águas superficiais, o trabalho publicado pelo Prafula, colaboradores de 2019, o de solos também, capitaneado pelo Prafula em 2020, e de sedimentos correntes com liderança do Salomão, do Gabriel Salomão, em 2020. Então, essa tríade de trabalho sintetiza a informação geoquímica em diferentes meios na bacia. Tá? São, sem dúvida, os trabalhos mais importantes que a gente fez, né? Mas, além disso, tem muitos outros trabalhos que vale a pena mencionar. Em 2018, nós temos um trabalho sobre águas superficiais das subbacias do Soroló e do Vermelho, que foi publicado na Geoquímica Brasilense. O Gabriel também puxou esse trabalho. Em relação ao Paraupebas, foi a área que a gente trabalhou em mais detalhe. A gente tem um trabalho de solos, que foi
publicado em 2019, um estudo de águas superficiais, que foi uma dissertação de mestrado, que está inédita ainda, e um trabalho de sedimentos correntes, que é outra dissertação de mestrado, que também está inédita. Então, na subbacia do Paraopebas, a gente trabalhou nos 3 meios, né, amostrais, com bastante detalhe. Um estudo de água foi efetuado também na subbacia do Médio Itacaiunas, né, e antes disso, a gente utilizou os dados da CPRM, de sedimentos correntes e solos, os projetos pretéritos da CPRM, e o Marco Figueiredo começou esse trabalho, depois teve a ajuda do Salomão, e foram feitos 2 trabalhos sobre isso, um sobre solos e outro sedimentos de corrente, em áreas que estão destacadas aqui, que são, um é um projeto Sapucaia, o outro é Canaã dos Carajás, na verdade, né? E são essas áreas que estão destacadas aqui nesses polígonos, na realidade. Foi um trabalho importante, porque a gente resgatou a informação disponibilizada no banco de dados da CPRM, tivemos ajudas de vários colegas, o César Chaves nos ajudou bastante, a Lúcia Travassos Rosa Costa também nos deu apoio nisso aí, então a gente ficou contente de poder utilizar esses dados e resgatar essa memória desse importante trabalho da CPRM. Em termos de estudos mais específicos, nos solos, nessas áreas de Luanga e Cristalino, a gente fez um estudo de biodisponibilidade de cobre e níquel. São 2 áreas que a gente sabe são enriquecidas desses elementos, né? E a gente queria saber se esse cobre e níquel, que aparece em teor relativamente elevado, né? Mesmo extremamente elevado nos solos, se ele era acessível para os seres, para as plantas e particularmente para as plantas. E aí o Gabriel Martins fez um trabalho sobre isso e concluiu que grande parte desse solo, desse cobre do níquel, não são biodisponíveis, então, na realidade, embora o teor de cobre e níquel seja muito alto, eles não são biodisponíveis, não representam uma ameaça concreta para o meio ambiente. Aqui tem um trabalho sobre águas também na bacia do Igarapé Gelado, que está em desenvolvimento de uma dissertação de mestrado. Outros dados estão sendo feitos sobre temas específicos. A Simone de Deus está fazendo um trabalho sobre mercúrio, a ecotoxicologia do mercúrio e do cobre na bacia. O volume sobre o mercúrio já está concluído, já está apresentado como relatório técnico, ainda não está de acesso aberto, porque é um tema que a gente aguarda a evolução do pessoal, a avaliação do pessoal da área ambiental para disponibilizar. E a Alessandra Araújo está trabalhando em outros elementos, que são o arsênio, o cádmio, o cobre, o níquel e o cromo, para ver como eles se comportam de uma maneira geral na bacia, nos diferentes meios. Acho que isso aí é uma contribuição expressiva do projeto, né, e que está sintetizado nesse mapa aí. Bom, aqui é o levantamento com dados da CPRMs, né, foi um levantamento feito começado pelo Marco Aurélio Figueiredo, né, e que foi continuado pelo Gabriel, os 2 atuaram juntos, né. Então, o Marco Aurélio fez o levantamento dos projetos já existentes, e ele constatou que os projetos da CPRM anteriores a 2012 tinham sistemáticas de amostragem, dados analíticos que eram de difícil utilização, porque eles não eram facilmente recuperáveis nem facilmente comparáveis. E a gente concentrou nosso esforço nos projetos pós-2012, que utilizaram uma metodologia de amostragem analítica muito parecida, ou praticamente idêntica à que nós utilizamos, que é o projeto Sapucaia, de 2013, e o projeto Carajás Oriental, de 2012, que situa em área próxima, na verdade, né, em Canaã dos Carajás, né? Então, esses dados foram buscados, interpretados e publicados em 2 trabalhos puxados pelo Gabriel Salomão, publicados em 2019. Eu não vou me detalhar, teria muita coisa a dizer sobre os trabalhos da CPRM, mas não tem tempo hoje, né? Então a gente vai deixar isso em segundo plano. Mas quem quiser, tem esses trabalhos publicados, a gente pode conseguir mais informação. Bom, sobre a geoquímica da bacia do Rio Itacaiunas, agora, particularmente, vamos falar um pouquinho sobre as águas superficiais. Aqui, aquele trabalho que eu mencionei sobre as subbacias do Sororó, que fica no extremo leste da bacia, e do Vermelho, que fica também a leste, né, mas um pouquinho mais internamente na bacia. Aqui eu mostro para vocês a distribuição do manganês na estação chuvosa, na estação seca, e a distribuição do ferro também na estação chuvosa e estação seca. O ferro deixa muito claro que ele concentra notavelmente na estação chuvosa em relação à estação seca. Isso é um padrão que se mantém para a grande maioria dos elementos na bacia. A estação chuvosa, devido ao aumento da precipitação, devido ao aumento do fluxo superficial, as águas tendem a se enriquecer. Apesar da diluição, a gente devia pensar que a diluição diminui a concentração, não é verdade. Quer dizer, o fluxo superficial e a grande volume de precipitação acabam favorecendo, então, o aumento do material em suspensão nas águas no período chuvoso. O manganês tem um comportamento parecido, mas não é idêntico ao ferro.
A gente nota que o manganês também tem uma concentração expressiva no período de chuvas, mas em vários locais ele tem valores anômalos na estação seca e até mais elevados na estação chuvosa. E isso chamou a atenção da gente, que o manganês não tem comportamento idêntico ao do ferro. E isso, isso é destacado na literatura, que é bastante comum, porque o manganês é muito mais suscetível ao ambiente de redução e pode ter um comportamento diferenciado em relação ao ferro se houver essa redução. Bom, a principal conclusão desse trabalho é... Bom, antes eu esqueci de mencionar, por que a gente escolheu essas duas áreas para trabalhar? Porque sempre se fala muito na questão do ferro, do manganês, que são as principais minas da área, né? Além do cobre, evidentemente, do níquel. Mas a pergunta é, há de fato uma contaminação de ferro e manganês expressiva nessas áreas ou não? Então a gente escolheu essas duas áreas porque aqui não tem influência clara de minas, aqui na verdade, né? Tá certo? Não tem. Essas bacias correm de sul para norte, né? E as minas ficam essencialmente para leste, na verdade, para oeste, perdão. Então não tem como dizer que isso é influência das minas, na verdade, né? Então, a gente concluiu que o enriquecimento em ferro manganês na água não pode ser explicado por influência de minas ativas e se deve às condições prevalentes da maior parte da região amazônica relacionadas ao ambiente geológico superficial, que é, sobretudo, essa formação extensa de crostas ferruginosas, aluminosas, na verdade, né, que, quando são expostas e desmanteladas, vão contribuir para o enriquecimento marcante das águas nesses elementos que são ricos nessas crostas, principalmente ferro, alumínio e manganês. Isso está associado às condições climáticas e morfológicas e ao uso do solo. Não é por acaso, e eu vou mostrar isso depois mais claramente, que essas regiões aqui são extensamente desmatadas e onde as superfícies estão mais expostas à erosão. Então, na época de chuva, isso ali se reflete na geoquímica das águas. Aqui vocês têm esse mesmo mapeamento agora da bacia toda. Vocês percebem aqui ferro, manganês e alumínio, na estação chuvosa na parte superior e estação seca na parte de baixo, estação de estiagem, né? Notem que o ferro deixa muito claro que ele se concentra muito na estação chuvosa, o alumínio também dá para perceber isso, o manganês, o contraste não é tão nítido. Quer dizer, mostra que há muitas áreas onde o manganês se concentra também na estação seca, mostrando que o seu processo geoquímico é diferente do ferro e do alumínio. Tá? Então, isso é interessante, né, que eu já tinha mencionado. Outro aspecto importante é que os teores mais altos, essas colorações mais escuras, se concentram no leste e sudeste da bacia, tá? Que são as áreas mais extensamente desmatadas. Também aparece no norte, na região lá do Bacajá, que também são áreas desmatadas, na verdade, né? Áreas de ocupação que foram extensamente desmatadas. Então, a gente percebe que a distribuição do ferro-manganês não é só dependente do substrato geológico, também tem uma influência do uso e ocupação do solo, tá? Particularmente em relação ao desmatamento. Aqui, um detalhe no mapa de distribuição do ferro, para vocês verem, eu já falei bastante sobre o ferro, não preciso insistir, mas isso é no período chuvoso, né? Vocês podem ver como essas manchas de concentração do ferro de alto teor ocorrem sobretudo no leste e sudeste da bacia, também no norte, né, aqui no Bacajá. E aqui, em relação ao cobre, vocês percebem, assim, uma coisa que a gente vai falar muito, né, é que o cobre ele tem uma assinatura marcante, né, com concentração extraordinária ao longo do cinturão norte e sul do cobre, né? Os dois cinturões do termais de mineralização do norte e do sul do cobre, onde estão as grandes partes das mineralizações de cobre na província, é onde a gente tem enriquecimento em cobre. Felizmente, né, que não há discordância nesse ponto, né, mas é muito interessante também ver que a assinatura geoquímica é muito clara, apesar de todos os processos que podem ter afetado a evolução da bacia. As principais conclusões do estudo de águas, então, estão colocadas aqui. Eu vou falar resumidamente. Isso aí foi um trabalho publicado sob liderança do Plafun em 2019, no Journal of Geochemical Exploration, né? Então, vocês têm aí que, excetuando ferro e manganês, os valores excedem os limites legais, as concentrações de metais são geralmente baixas. Então, não há uma evidência, assim, o pessoal sempre faz muita coisa alarmista, assim, parece que a bacia está realmente totalmente contaminada. Não há evidência disso, né? Realmente, os valores em água são bastante razoáveis, na verdade, e a bacia guarda, essencialmente, uma assinatura que não é de contaminação antrópica, né? As concentrações mais elevadas são na estação chuvosa, já ressaltei isso para vocês, e o método percentil 98 foi o que forneceu valores de baseline mais representativos do ambiente natural, mas a influência antrópica, quer dizer, seria o background ambiental
ou baseline ambiental, como preferirem, na verdade, né? Então, isso a gente usou como referência nesse trabalho do Profundo aqui. A distribuição do ferro manganês, como eu mencionei, não é relacionada diretamente com o substrato geológico, mas tem ligação com outros aspectos, né? O níquel, o cromo e o vanádio, por outro lado, são controlados pela litologia local, a gente vai fortalecer isso com os outros meios, e o cobre é relacionado com os cinturões endotermais mineralizados. A influência antropogênica na geoquímica da bacia é pouco marcante e não tem evidência clara de que tenha uma contaminação muito acentuada na bacia. É claro que nessa escala de trabalho, na visão que a gente tem, isso não implica que não possa ter contaminação local, algum processo local de contaminação. A gente não quer tapar o sol com a peneira, mas dentro da visão geral da bacia é isso. Bem, eu acho que agora vai ser a vez do Gabriel, então eu vou sair aqui, né, Gabriel, para te dar vez para você dar continuidade à palestra aí, tá? Ok, Roberto. Ok, está liberado para você compartilhar. Então, vamos lá seguindo. Roberto, só pedir, você pode colocar o seu microfone. Ok, obrigado. Bom, seguindo, pessoal, a gente acabou de observar um pouco da geoquímica das águas fluviais da bacia. A gente prossegue agora com a geoquímica dos sedimentos de corrente, que é particularmente harmônica com os resultados, principalmente dos dissolos, que serão apresentados mais à frente. Os resultados aqui apresentados, eles podem ser encontrados em 2 documentos. Um é a tese de doutorado, minha tese de doutorado recentemente concluída, do Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica da Universidade Federal do Pará, e um artigo publicado na revista Applied Geochemistry. Bom, iniciamos com um tratamento estatístico robusto dos dados geoquímicos de sedimentos, com os 51 elementos químicos analisados em aquarregia e quantificação via CPMS, onde observamos uma alta variabilidade dos dados, né, em termos dos grandes parâmetros, mais comuns parâmetros estatísticos, coeficiente de variação, desvio absoluto da mediana, desvio padrão, valores de assimetria e curtose, o que reforça a utilização de técnicas estatísticas não paramétricas para a avaliação desses dados. Dos 51 elementos químicos analisados, 40 apresentaram menos que 15% dos dados abaixo do limite de detecção, que isso é muito bom. Um segundo grupo de elementos apresentou entre 20% e 62% dos dados abaixo do limite de detecção. E um terceiro grupo de elementos apresentou essa quase totalidade dos dados analíticos abaixo do limite de detecção, sendo esses fatores importantes como aspectos limitantes em termos de técnicas estatísticas a serem utilizadas. Nos trabalhos que conduzimos, construímos diversos mapas geoquímicos e interpretamos esses mapas. É claro que, para os trabalhos publicados, utilizamos como prioridade os elementos potencialmente tóxicos e os elementos economicamente estratégicos para a bacia do Rio Itacaiunas. Mas eu destaco que o mapa para os 51 elementos químicos será apresentado, assim como uma breve descrição do comportamento desse elemento na bacia, no Atlas Geoquímico da Bacia do Rio Itacaiunas, que está em desenvolvimento no Instituto Tecnológico Vale. Desses elementos, optamos por selecionar 2 que nos chamou bastante atenção, o cobre e o arsênio. O cobre, muito similar aos dados de água apresentados pelo Roberto. Não é novidade, né? Vários estudos e projetos de geocronologia, estudos metalogenéticos apontam a existência desses corredores de mineralização, né? E isso fica muito bem registrado no mapa de distribuição geoquímica do cobre, a existência de uma zona do corredor de mineralização norte, situada aqui na bacia Carajás, que está associada ao lineamento cinzento, e aqui na porção sul da bacia Carajás, próximo ao contato com esse domínio mesoarquiano, dos granitóides mesoarquianos, sendo esse corredor de mineralização sul do cobre associado ao lineamento Canaã. O que é muito interessante observar que a geoquímica do cobre em sedimentos de corrente é fortemente relacionada com processos, fatores geogênicos, né? E sendo esse o principal fator que controla a geoquímica dos sedimentos na bacia, não só para o cobre, mas para vários outros elementos. No caso do arsênio,
estudos pretéritos conduzidos na bacia, em especial nessa porção central e na porção sul, já apontavam as baixas concentrações desse elemento. O que nos chamou a atenção foi o acúmulo, foi o enriquecimento de arsênio na porção leste da bacia, aqui onde está praticamente limitada ao cinturão araguaia, o que é uma assinatura bastante intrigante. E o que interpretamos é que esta assinatura pode ser derivada em função da existência de xistos e filitos e xistos grafitosos da formação Couto-Magalhães, que ocorre em sua quase totalidade dentro desse cinturão, desse domínio do cinturão araguaia, dentro desse domínio geológico. Em função das altas concentrações observadas nesse domínio, e, é claro, do risco que é o arsênio no meio ambiente, temos de destacar alguns pontos que valem a pena ser levantados. No caso, a mobilidade do arsênio, em sua forma mais tóxica, que é a forma tetravalente, ela só acontece sob condições de pH e EH muito baixos. Os estudos conduzidos nessa região em particular, que são as bacias do Sororó e do Vermelho, que foi mostrado pelo Roberto anteriormente, nesse mesmo estudo, observamos que as concentrações de arsênio em água, elas são muito pequenas, quase sempre inferiores a 1 micrograma por litro, e as condições de pH na bacia como um todo, elas são ditas neutras a moderadamente alcalinas. Sob essas condições, o arsênio ele seria rapidamente oxidado na sua forma mais insolúvel, que seria a sua forma mais estável, que é a forma pentavalente, e rapidamente absorvido a estrutura dos óxidos de ferro e manganês, que são naturalmente abundantes, não só na bacia, mas no contexto da Amazônia como um todo. Em seguida, determinamos os primeiros valores de referência em sedimentos de corrente para a bacia do Rio Itacaiunas, onde nos permitiu dizer o que são concentrações altas e baixas. Até esse momento, tínhamos suposições. A partir de então, de posse dos valores de background, sabemos o que são concentrações altas, acima do background, ou o que são concentrações baixas, que está abaixo do background. Esses valores foram determinados segundo diferentes técnicas estatísticas. Os resultados foram comparados em gráficos de probabilidade, como esse do cobre. Aqui, na porção à esquerda, são os valores dos limites inferiores do background, e aqui à direita, os limites superiores do background. Uma comparação estatística entre esses resultados mostrou que a técnica da mediana, mais 2 vezes o desvio absoluto da mediana, que é a técnica do MMAD, ela derivou melhores resultados em termos de definição de valores de background propriamente ditos. A técnica do box plot, também conhecida como TIFF, ela, na verdade, consegue identificar as amostras que são outliers extremos, não sendo necessariamente um valor de background. Já as técnicas de percentis, elas servem muito mais como um guia de referência da distribuição de um determinado elemento do que como valores de background. Em seguida, utilizando técnicas de geoprocessamento, possibilitamos identificar as microbacias que apresentavam concentrações acima dos valores de background determinados para a bacia do Rio Itacaiunas. O que observamos é que existe uma forte influência da geologia na determinação e na conceitualização dos valores de background. Como podemos observar, por exemplo, o arsênio, grande parte das bacias destacadas está no domínio do cinturão araguaia, enquanto que, para o cobre, grande parte dessas bacias está situada no domínio da bacia Carajás, que são conhecidas, foram discutidas antes, por serem naturalmente enriquecidas nesses elementos. E que calcular a concentração e determinar concentrações de background sem levar em consideração esses domínios geológicos seria uma abordagem muito simplista e que necessariamente precisaríamos de uma consistente compartimentação geoquímica, que é o mais adequado, ou até mesmo uma simples configuração geológica para fornecer novos valores de background mais consistentes, mais apropriados, respeitando a variabilidade de cada domínio geológico. E o que é, em termos de curiosidade, esse procedimento é altamente recomendado pelo Ministério do Meio Ambiente da Finlândia, coisa que certamente o nosso Ministério do Meio Ambiente poderia assimilar tal sugestão. E como definir esse compartimento geoquímico a partir das associações geoquímicas em sedimentos?
temos duas rotas a serem seguidas. Uma utilizando técnicas estatísticas univariadas, né, também, concomitantemente, utilizando mapas geoquímicos de cada um dos elementos, para cada um dos elementos analisados. Contudo, essa avaliação ela se torna muito complexa e ela necessita de uma avaliação caso a caso, o que acaba sendo uma estratégia com alta subjetividade, demanda muito tempo para sua concretização. Em função disso, optamos por utilizar técnicas estatísticas multivariadas e também apoiadas de transformações por razões logarítmicas, que são tradicionalmente utilizadas para tais metodologias. Um resumo a respeito dos procedimentos estatísticos. O primeiro passo foi utilizar essas técnicas de transformação por razões logarítmicas, no caso, a CLR. No segundo passo, fizemos uma avaliação da correlação entre os principais elementos utilizados no nosso modelo, utilizando, em particular, os dados da transformação CLR. E, em terceiro passo, adotamos uma análise fatorial para avaliação das grandes associações geoquímicas e sedimentos. Esse resultado nos permitiu simplificar a geoquímica de 51 elementos em apenas 9 fatores, que é a redução da dimensionalidade das variáveis estudadas. A interpretação foi feita com base na avaliação gráfica de gráficos de carga fatorial, como este, e gráficos de Bayes-Plot, e principalmente interpretando mapas de distribuição de scores. O que os resultados apontaram com relação a esses 9 fatores, esses grandes 9 grupos, é que em primeiro lugar, existe um controle regional muito marcante dos domínios geológicos, fato esse já observado na avaliação independente dos elementos químicos. Existe também um controle litológico bastante restrito, e em terceiro plano temos o controle por fatores biogeoquímicos com possibilidade de influência antrópica. Isso ainda precisa ser avaliado com mais cuidado. É importante destacar que cada um dos fatores extraídos nesse novo modelo geram associações geoquímicas distintas e antagônicas, e que vai necessariamente dizer uma resposta espacial. Um resultado bastante interessante que obtivemos é a comparação entre dois fatores, o fator 5 e o fator 7, que já nos entrega um primeiro resultado, a separação clara dos principais domínios geológicos e quais os elementos que influenciam nessa separação, quais os principais elementos que estão controlando a geoquímica dos sedimentos nesses domínios. No caso, em vermelho, essas amostras em vermelho, representativas do cinturão Araguaia, são fortemente controlados pelo arsênio, bismuto, índio, estânio e vanádio. Esses triângulos verdes, representados pelo domínio Bacajá, controlados por chumbo, talho e césio. Aqui, nesse sinal de mais, representado pelo grande domínio mesoarquiano, dos granitóides mesoarquianos, controlados por cálcio, estrôncio, bário, lantânio, magnésio e alumínio, um pouco de potássio. E aqui na bacia Carajás temos forte controle dos elementos cobre, molibdênio, urânio, tório e ferro. O que nos permitiu questionar se, a partir desse resultado, se esses 9 fatores estavam correlacionados entre si. O que nos trouxe um resultado mais interessante ainda do que esses que já apresentei. Em função disso, conduzimos uma classificação não supervisionada dos dados, com técnicas de agrupamento hierárquico baseados em algoritmos caminhos para os 9 fatores, onde observamos a existência de 4 clusters. Aqui é uma similaridade entre as amostras. Com o auxílio de técnicas de geoprocessamento, espacializamos esse resultado a partir da análise de agrupamento e chegamos a esse resultado. Comparativamente falando, existe uma forte similaridade com os grandes domínios geológicos observados na bacia do Rio Itacaiunas, o que nos permite concluir que os compartimentos geoquímicos da bacia, esses representados em B, eles são análogos aos grandes domínios geológicos. E é mais uma influência marcante da assinatura geológica no controle da geoquímica dos sedimentos na bacia, né? E que nos permitiu observar várias implicações, tanto para estudos geológicos,
como para estudos ambientais. No caso do cobre e ferro, na bacia, observamos essas altíssimas concentrações aqui, nessa porção associada ao cinturão ao corredor de mineralização sul do cobre e ao corredor de mineralização norte do cobre associado ao cobre, e ao ferro, é claro, pela ocorrência dos bifes da formação Carajás e, sobretudo, das crostas ferrosas, ferro-aluminosas que se formam na região. Em termos de background, o background para a região da bacia Carajás, ele chega a ser quase 3,5 vezes maior do que o background para a bacia como um todo. E isso é uma assinatura marcante de um background do tipo mineralizado, não sendo um background normal, um background ambiental normalmente concebido na literatura. E o que, mais uma vez, reforça a determinação da bacia Carajás como uma grande província geoquímica, com uma área notavelmente superior a 1.000 km². Essa assinatura é muito parecida também para o caso do arsênio na região do Cinturão Araguaia. Não somente para o arsênio, mas outros elementos também apresentaram esse comportamento, no caso, arsênio, antimônio, bismuto, mais ou menos lítio e índio, nesse mesmo domínio. Sobretudo, o arsênio chega com valores de background quase 5 vezes superiores ao valor da bacia do Rio Itacaíunas. O que é importante destacar também é que essa associação geoquímica ela é muito conhecida por ser pathfinder de depósitos de ouro e prata. Porém, não há evidências conclusivas desse tipo de depósito no Cinturão Araguaia, o que nos permitiu concluir e interpretar que a assinatura desses elementos no Cinturão Araguaia, na realidade, é uma herança geoquímica herdada das condições de paleoformação das unidades que lá ocorrem. No caso, a formação Couto Magalhães e Pequezeiro, né, que são condições que foram unidades que foram depositadas em ambiente marinho, que notavelmente se acumulam elementos dessa natureza e, é claro, pelas similaridades litológicas que lá ocorrem. Nesse momento, eu passo a bola agora de volta para o Roberto para continuarmos a discussão sobre a geoquímica dos solos na bacia. Obrigado, Gabriel. Você pode liberar a tela, então, para mim compartilhar a minha? Ok? Posso? Agora. Tá legal. Obrigado. Ok, vocês estão vendo a minha tela já? Eu estou no sedimento de corrente ainda, tenho que mexer aqui. Ok. Estão vendo a minha tela? Está tranquilo? Sim, sim. Positivo. Ok, então vamos seguir aí com a geoquímica dos solos, então. Obrigado, Gabriel. Legal, vamos em frente. Bem, sobre os solos da bacia, o primeiro slide é um trabalho do Prafula Sarro, e colaboradores, aí, em 2019, em que ele trabalhou na subbacia do Paraupebas, em que essas barrinhas, esses box plots da aí, em vermelho está a amostra de solo superficial e em azul a amostra de solo subsuperficial. O objetivo é mostrar que as duas amostras são muito semelhantes composicionalmente, quer dizer, não há uma variação acentuada do solo superficial para o solo subsuperficial, o que sugere que não tem uma influência antropogênica marcada na evolução desses solos, né? E isso seria lógico esperar, mas é importante mostrar isso claramente com evidências geoquímicas, como esse slide demonstra. Tá? Aqui já é para a bacia toda, e o objetivo desse slide é mostrar o contraste composicional dos ambientes, dos 4 grandes domínios geológicos, como o Gabriel mostrou. Então, a gente tem aí em vermelho o Cinturão Araguaia, são box plots de diferentes elementos, né? Em vermelho o Cinturão Araguaia, verde o domínio Bacajá, azul a bacia Carajás e lilás os domínios mesoarquianos, né? Então, a gente nota, por exemplo, no caso do Bari, que você tem uma variação muito acentuada aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ok, apontador laser. Eu tenho que me modernizar. Eu vi que o Gabriel foi capaz de fazer isso, não quero perder para o Gabriel. Vocês estão vendo o laser aí agora, aí? O apontador? Sim, sim. Ah, que bom, né, cara? Você não ia passar vergonha. Bom, então o Bari, que a gente percebe que ele tem teores mais altos, Cinturão Araguaia, e ainda mais acentuados nos domínios mesoarquianos. E que na bacia Carajás e no Bacajá não tem grande variação. O cobalto não mostra grandes diferenças, embora tenha uma tendência a ser um pouquinho mais alto na bacia Carajás.
Já o cromo, ele predomina na bacia Carajás e no domínio Bacajá e é bem mais baixo no cinturão Araguaia e nos domínios mesoarquianos. O cobre, como já foi destacado, ele se enriquece brutalmente na bacia Carajás. Então, lá ele se destaca enormemente e os outros ficam, na verdade, num valor de background de referência regional, que é o normal. Aqui na bacia tem valor muitíssimo mais alto. O ferro tem um comportamento semelhante, embora ele tem, em segundo plano, de fora da bacia Carajás, se destaca também no domínio Bacajá. É muito baixo no cinturão Araguaia e no domínio dos domínios mesoarquianos. O manganês não apresenta grande variação. Tá? O molibdênio é muito parecido com o cobre, se destacando sobretudo, o cobre e o ferro, né? Se destacando sobretudo na bacia Carajás e sendo subordinado no cinturão Araguaia e nos domínios mesoarquianos. O níquel se destaca levemente na bacia Carajás, mas não tem tanta diversidade assim. O vanádio é semelhante ao ferro, embora um pouquinho mais enriquecido no domínio Bacajá em relação ao ferro, comparativamente. E o zinco não tem variação expressiva dentro da bacia, nos 4 domínios. Então, esse tipo de estudo mostra como a dependência composicional do domínio é essencial na compreensão da sua evolução geoquímica, né? Reforça aquilo que foi dito em relação aos sedimentos, aparece muito claramente nos solos também. Isso está no trabalho do Prafula, que foi publicado. Aqui vocês têm uma comparação entre os dados brutos do cobre, em solo superficial e solo subsuperficial, e os dados tratados pelo método Centered Log Ratio, né, que já foi comentado pelo Gabriel. Esse método, ele dá uma visão muito mais clara da distribuição espacial e das anomalias, na realidade, né? Então, fica muito claro como as anomalias do cobre estão ligadas aos grandes cinturões norte e sul do cobre, na realidade, né? O cinturão norte, ao longo da bacia Carajás, o cinturão sul, extrapolando o limite da bacia para a parte norte dos domínios mesoarquianos. Ele não respeita litologias, ele é um domínio hidrotermal mineralizado que ele transpõe as litologias, na verdade, né? Ele é controlado por essas grandes zonas de folhamento do cinzento de Canaã dos Carajás, como já foi mencionado. Dá para ver aqui também que não tem contraste muito acentuado entre o solo superficial e o solo subsuperficial. Aqui a gente fez esse tratamento também, né, de construir dendrogramas e fez análise de componentes principais, e a gente percebeu aqui, então, usando esse método Centered Log Ratio, é possível ter uma separação muito mais criteriosa da distribuição dos elementos dos grupamentos. A gente conseguiu distinguir 4 grupamentos, né, o primeiro que está aqui representado no quadrante noroeste, que engloba chumbo, césio, tálio, potássio, rubídio, bário, lítio, magnésio, cálcio e estrôncio. São os alcalinos terrosos, praticamente, né, com algumas contribuições a mais. Nesse segundo quadrante nordeste aqui, você teria mercúrio, alumínio, galho, estanho, áfimo, zircônio, índio, molibdênio, fósforo, enxofre, arsênio, bismuto, urânio e nióbio, que são os chamados elementos litófilos, de uma maneira geral, né, incluindo os high-field strength elements também. Nesse quadrante sudeste, tem cobre, níquel, cromo, ferro, escândio, vanádio, titânio, tá? Os siderófilos, né? E aqui no quadrante sudoeste tem cobalto, manganês, berílio, lantânio, ítrio, cádmio e zinco. Destaco a relação do cobalto e manganês, né? O cobalto não está acompanhando o níquel e o cromo, mas sim o manganês claramente aqui dentro dessa distribuição. E quando a gente vai considerar esses grupamentos do espaço, aqui o grupamento do ferro vanádio, eu selecionei esses 2 elementos para representar. Então, é interessante porque o que vocês vão observar? Que o ferro se concentra, sobretudo, na bacia Carajás, onde tem as grandes anomalias, tem valores expressivos também no Bacajá, e valores absolutamente não representativos, não significativos no cinturão Araguaia e nos domínios mesoarquianos. O vanádio reproduz muito o modelo do ferro, na verdade, o modelo de distribuição do ferro tem uma analogia muito forte, mostrando que essa associação é muito consistente. Quando a gente considera a razão de solo superficial e solo subsuperficial, que está mostrado nesse mapa, esses tons de amarelinho claro e verde indicam razões menores do que 1, o que significa que o ferro e o vanádio tendem a se concentrar ligeiramente mais no solo mais profundo do que no solo mais superficial. Esse é um enriquecimento com a profundidade, essa é a informação, o que indica que não é um enriquecimento causado por anomalias ambientais. Quando a gente vai para o manganês e cobalto,
a gente percebe também analogias na distribuição espacial desses dois elementos, né, manganês e cobalto, e quando a gente considera a distribuição espacial, é muito diferente do que a gente viu para o ferro e o vanádio, e também vai ser diferente do que a gente vai ver no níquel e cromo que vem a seguir. Aqui predominam essas cores alaranjadas e marrom forte, aqui, algo do gênero, que indicam que são razões solo superficial maior do que 1. Quer dizer, para o manganês e o cobalto, há concentração relativa no solo mais superficial, mostrando que durante o processo supergênico, esses elementos tenderam a se concentrar, os dois, no ambiente superficial. Isso é mais marcante para o manganês, mas também é nítido para o cobalto. Tá? Aí justifica, em grande parte, essa associação no ciclo supergênico do manganês e do cobalto. E aqui vocês têm o caso do níquel e do cromo. É interessante notar que a distribuição do níquel e do cromo não é controlada por domínios. Se você notar aqui, ó, você tem ocorrências aqui que estão no cinturão Araguaia, tem várias ocorrências que estão aqui nos domínios mesoarquianos e tem muitas ocorrências na bacia Carajás. Tem algumas ocorrências também no domínio Bacajá. A gente interpreta isso como uma evidência clara de que a distribuição, considerando a geologia também, é claro, que a distribuição do níquel e do cromo são controladas pelas litologias e não pelos domínios, na verdade, né? Então, sempre que tem litologias máficas, ultramáficas, você vai ter concentrações excepcionais de níquel e cromo. Um exemplo claro é no Greenstone Belt de Sapucaia, mesoarquiano de Sapucaia, onde você tem valores tanto de níquel como de cromo expressivos, e dentro desse cinturão, dentro dos domínios mesoarquianos, na realidade. E a composição favorece isso. Em termos das razões solo superficial, solo subsuperficial, vocês podem notar aí um predomínio desses tons amarelinhos claros e verdes que indicam que a razão é mais baixa que 1, ou seja, a concentração no solo subsuperficial. O contraste com o manganês e cobalto é muito claro, mostrando que o comportamento geoquímico do níquel e do cromo é diferenciado em relação a esses dois elementos. Tá? Aqui um outro elemento interessante que a gente selecionou para mostrar para vocês é o urânio. Né? A gente pegou o mapa de distribuição do urânio em solos da bacia, aí no caso no solo superficial, essas grandes manchas avermelhadas e marrom mais escuro, são onde se tem as grandes concentrações, as maiores teores de urânio em solos, na verdade. Né? Se a gente comparar o mapa geofísico de urânio equivalente da província mineral de Carajás, publicado por colegas da CPRM, Costa Tchau 2020, há uma correlação muito clara, na verdade. Né? E isso aqui está correlacionado ao grande lineamento do cinzento, mas também as concentrações de ossos granitóides, como granito igarapé gelado, granito cigano, o complexo Estrela, granito Serra dos Carajás, e aqui também todos os granitos que ocorrem no Rio Branco e todos os granitos neoarquianos que ocorrem nessa faixa aqui, ao longo do lineamento Canaã dos Carajás. Além disso, nesse mapa aqui não aparece, mas a gente tem a concentração de urânio também na área do granito paleoproterozoico seringa, que forma um batólito exatamente nessa porção aqui. Então, é uma ligação dupla com as litologias, na verdade, granitóides de tendência alcalina, que o urânio se associa preferencialmente, e também com os grandes lineamentos, que são o lineamento cinzento e o lineamento de Canaã. É muito interessante essa ligação com o urânio que aparece aí. Bem, agora a gente está caminhando para o fim, integração dos resultados, umas conclusões, né? Aqui, simplesmente, uns mapas integrados da água, do ferro, na água, na estação chuvosa e estação seca, sedimentos correntes, os dois mapas são iguais, é só para ocupar o espaço, e o solo, superficial e subsuperficial. Não há uma diferença muito marcante entre os sedimentos correntes e o solo, os dois têm uma assinatura mais ou menos semelhante para o ferro. Já quando a gente considera a água, a gente percebe claramente na estação chuvosa, os maiores teores de ferro são encontrados nessa área, o que não bate com o que a gente vê nos mapas de sedimentos de solo. Então, aí a influência dos processos de ocupação do uso do solo foram importantes e afetaram a distribuição desse elemento na água, na realidade. Na estação seca, isso não é tão marcante, não tem tanta nitidez para o ferro, né? Mas o contraste entre o ferro na estação chuvosa com o que se vê nos sedimentos e no solo superficial e profundo é bem marcante. Aqui, novamente, considerando a questão dos domínios, né? Esse é um trabalho que foi elaborado, creio, pelo Gabriel, na verdade, né? Aqui vocês têm essa barra azul horizontal, é o background da bacia, na totalidade da bacia. Então, a gente nota aqui, para alguns elementos, destacar o ferro,
que o background, solo superficial de sedimentos, é muito maior na bacia Carajás e, eventualmente, também no domínio Bacajá, do que na totalidade da bacia. E o contraste é muito marcante, né? É muito marcante o contraste do valor de background, é enorme, na realidade, e também é muito mais baixo no cinturão Araguaia, né? No caso aqui, os cinturões mesoaquianos e o cinturão Araguaia também. Se a gente olhar o cobre, que está aqui embaixo, a gente vai ter um quadro totalmente diferente, né? Quer dizer, um quadro similar, perdão. Enriquecimento brutal de cobre na bacia Carajás, e aparece um pouquinho aqui no domínio dos domínios mesoaquianos, devido àquela faixa que fica no lineamento Carajás no norte do domínio, e os outros valores muito abaixo do valor médio da bacia, que está aqui em azul. Além disso, a gente percebe, essa linha tracejada em vermelho, valores de referência para a legislação ambiental. E é claro que os valores de cobre aqui são muito mais altos do que os valores de referência. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um background mineralizado, não é um background normal, e isso tem que ser entendido dessa maneira, senão leva a interpretações muito erradas. A mesma coisa foi feita para o cromo, zinco, níquel, e isso pode ser visto depois com mais calma por vocês, eu não vou me detalhar sobre isso. Então, as conclusões principais estão aqui. As principais conclusões das pesquisas é que a influência dominante do ambiente geológico nas anomalias geoquímicas, isso se verifica em muitos lugares, inclusive na Europa, trabalhos de estudos de solos da Europa mostraram isso também, projeto GEMAS, né? A assinatura geoquímica é muito marcante, a geológica é muito marcante na assinatura geoquímica, né? O ferro, manganês e alumínio apresentam teores elevados em águas superficiais, solos e sedimentos correntes. Isso reflete condições inerentes à Amazônia, né? Todo esse processo de alteração supergênica que a gente tem em áreas tropicais. As anomalias de elementos potencialmente tóxicos são condicionadas pelo ambiente geológico e são necessários estudos complementares para avaliar riscos ambientais. Nós não temos evidência clara de que tenha problema ambiental sério na bacia, mas a gente não pode descartar que possa existir. É uma questão de escala, é uma questão de cuidado também. Então, a gente tem que persistir nesse monitoramento, nesse cuidado, mas o nosso levantamento não levou a nenhuma situação alarmante, né? Isso aqui é um problema, tem que tomar cuidado, senão o circo vai pegar fogo. Aparentemente, não é o que ocorre. Bom, a diferença significativa de valores de background geoquímico nos 4 grandes domínios geológicos da bacia, isso já foi muito enfatizado, e as concentrações de diversos elementos superam os valores máximos definidos por agências ambientais, mostrando que é preciso levar em conta o ambiente geológico quando você vai falar em valores de referência. Sem isso é muito complicado. Aqui vocês podem perceber, esses pontinhos vermelhos aqui indicam que em solos superficiais, bário, cobalto, cromo e cobre estão acima dos valores sugeridos pelas agências. Em sedimentos de corrente, o arsênio, o cromo, o cobre, o níquel e o chumbo também. Em águas, apenas o manganês apareceu acima dos valores de referência, né? Tá? Uma conclusão importante, né, em termos metalogenéticos, que eu acho que o pessoal da Vale está cansado de saber, é que a bacia Carajás encerra o maior estoque de metais da província e é onde se localizam os principais depósitos minerais. Eu acho que isso é muito importante, né? É claro que a bacia tem um efeito marcante nas mineralizações, e eu volto aqui ao slide do cobre para mostrar algo que eu sempre me preocupei. Eu acompanhei discussões sobre a origem das mineralizações de cobre aqui em Carajás. E muita gente, houve até trabalhos internacionais de expoentes da área de metalogênese, na verdade, sugeriram que as mineralizações eram associadas com os granitos paleoproterozoicos. Bem, eu não ficava muito entusiasmado com a ideia, porque eu sempre tive o sentimento de que as mineralizações eram ligadas muito mais ao ambiente neoarqueano do que ao ambiente paleoproterozoico. Isso não quer dizer que os granitos paleoproterozoicos não possam remobilizar o material arqueano e gerar novos depósitos. Mas o essencial das mineralizações são ligados a esse grande reserva de material, de metais, que é a bacia Carajás, formada no neoarqueano. Então, eu acho que essa é a grande coisa. E o principal argumento que eu sempre tive para rebater de que os granitos não eram os carreadores das mineralizações é que quando você sai da bacia, olha aqui o granito, um batólito enorme com seringa, cadê as evidências de enriquecimento em cobre? Nada. Nada. Tá certo? Isso é válido para a região de Rio Maria também, para toda a área onde ocorrem esses tipos de granitos. Então, não é o granito que trouxe a mineralização. O granito se serviu de uma mineralização pré-existente e pode remobilizá-la, pode gerar novos depósitos localizados, mas não é o carreador da mineralização. Eu não sei se isso é uma provocação para a equipe de metalogênese, espero que seja, né? Pelo menos para provocar um pouquinho e não ficar falando só em meio ambiente.
Obrigado, pessoal. Era isso que a gente queria apresentar para vocês. Muito obrigado, professor Roberto. Gabriel, excelente apresentação. Impressionante mesmo. A gente que é da exploração vai ter que conversar mais mesmo. O tempo é curto aqui para discutir tanta coisa. Vou abrir aí para as questões aí, para os comentários. Se alguém quiser usar a mãozinha aí para tentar organizar, eu vou observando aqui quem quiser fazer alguma pergunta. Eu tenho. Primeiro, parabenizar aí o Dallagnol, o TV Sustentabilidade, né, meu amigo Gabriel também aí, e as pessoas envolvidas na pesquisa. É bem interessante o trabalho de background geoquímico, porque a gente tem uma defesa para possíveis vinculações errôneas entre contaminação e atividade mineira em Carajás. Isso já aconteceu lá na região do níquel do Puma Onça, né? A mina quase foi parada, gerando um prejuízo muito grande para a Vale, não só para a Vale, para o ambiente e para o estado do Pará, porque deixou de produzir uma série de impostos indiretos e diretos, né, na atividade mineira, por uma questão de uma amostra qualquer que alguém coletou e falou que tinha um teor de níquel fora do depósito. E quando a gente vê que toda a dispersão geoquímica de Carajás está relacionada com as litologias, né? Com os ambientes e com as litologias específicas. No caso do níquel, onde tem as ultramáficas, lá do Cateté e do Puma Onça, sedimentos também mais máficos lá do Rio Novo e assim por diante. Então, fica esse estoque aí de defesa, né? Indicando que as contaminações são muito mais litológicas do que antrópica ou de atividade industrial que a Vale vem fazendo. E, indiretamente, eu acho que esse trabalho não é um trabalho de exploração mineral, mas é um trabalho bem interessante de modelo de metalogenia. Então, a gente vê, como a gente já sabia, né, e com esse trabalho de uma forma bem definitiva, que os ambientes onde você tem os depósitos minerais são bem específicos, né? Então, quando compara Bacajá, a parte lá do Rio Maria e a parte do Araguaia, com a bacia Carajás, o estoque metálico da bacia de Carajás é muito superior ao estoque metálico dessas outras bacias, indicando que os processos de hidrotermalização, isso que foram superpostos nesse ambiente onde já tinha um estoque metálico da crosta, foram suficientes para reconcentrar e gerar os depósitos que tem lá em Carajás. Então, assim, isso dentro da visão metalogenética como um todo é uma informação bem relevante para se entender os processos crosta, né, manto, que aconteceram, mas eles foram bem restritos à bacia Carajás. Então, assim, como o Dallagnol mesmo falou, os granitos maloquinha, os granitos proterozoicos, eles, quando não intrudem em Carajás, não tem mineração de cobre associado, e sim de cassiterita e de elementos mais siderófilos, não calcófilos, como a paragina de Carajás indica, muito mais ligada às máficas, aos basaltos, às exalações de fundo oceânico e assim por diante. E que, nesse caso de Carajás, as números de ascende não são tão altas em comparação ao Araguaia, né? Você tem um desenvolvimento de assoalho oceânico um pouco diferente no tempo e também nos processos. Então, assim, é bem interessante. A ciência geológica tem essa virtude, né, de você fazer um trabalho que dá para ser subsídio para várias abordagens, né? Então, assim, é bem interessante ter esse trabalho de background. A gente lá da exploração, junto com o Kaká, a gente está fazendo também um trabalho de background geoquímica das rochas, aí da bacia Carajás, para a gente ver balanço de massa entre os depósitos e as rochas alteradas e não alteradas, né? Isso também a gente pode ver toda a migração dos elementos, né, farejadores dos depósitos em relação às rochas que são hidrotermalizadas, alteradas, aquelas rochas que não estão hidrotermalizadas e alteradas. E uma coisa bem curiosa também é essa capacidade, né, que esses fluidos que mineralizados do Carajás têm de mobilizar terras raras, vanádio,
titânio. Então, se fazer petrologia em rochas alteradas, tem que ter, é uma coisa muito temerária e é quase um suicídio geológico. Você pode chegar a conclusões que não são reais porque você tem uma mobilidade muito grande desses elementos dentro das rochas. E esse trabalho da geoquímica, do sedimento, do solo, demonstra esse espalhamento ainda de mobilização dos elementos dentro da Bacia Carajás. Então, assim, muito legal, e a gente pode aproveitar também esses trabalhos na questão das interpretações mais gerais de Carajás e o Crato Amazônico, né, que é super produtor e super importante. Por que as diferenças, né, basicamente? É isso, parabéns mais uma vez aí pelo trabalho, muito bom. Muito legal pelos seus comentários, Fernando. Acho que é muito interessante ter esse depoimento. É claro que eu imaginei que a gente ia passar meio assim de borda, de raspão, pelo interesse da exploração, mas eu tinha a convicção de que teríamos alguns ganchos interessantes para conversar, na verdade, né? Sei lá, né? Seria interessante ouvir o Cacá deve ter alguma coisa para dizer. Uma hora ele mostrou a cara e depois se escondeu de novo, né? Acho que ele, né? Senão ele fica lá em Natal, né? Só na vida boa, né? Pô? Fica na beira da praia. Bom, eu acho que tanto o Gabriel como o Dallagnol conseguiram sintetizar um trabalho muito grande, de muita discussão, e com a equipe assim bastante, vamos dizer, especializada e bastante interativa. Eu acho isso fundamental. Um dos objetivos iniciais do trabalho, a gente discutia, Dallagnol, era tentar fazer alguma coisa de referência. Eu acho que o final foi obtido. É um trabalho de referência para os objetivos principais, que era uma discussão, muito mais do que uma definição, dos valores de background para a bacia. E o trabalho permitiu que a gente já sentia na literatura discutir a problemática diversas problemáticas da definição de background, vamos dizer, geoquímico, baseline, relacionando com fatores geogênicos e, evidentemente, com a preocupação ambiental. O trabalho... Bom, eu tive um grande prazer de participar, muitas discussões. Esse trabalho, eu louvo aí o amigo Dallagnol na coordenação, que deixou o tempo, o ambiente sempre aberto para discussões profundamente técnicas e às vezes, discussões bastante acirradas, né? E o resultado final é um consenso, não vamos dizer que tudo que a gente concordava está aí, mas é um consenso muito grande, e eu acho que a equipe do ITV pode se orgulhar de ter um trabalho de referência internacional. Legal, Cacá, obrigado demais, na verdade, né? Pô, eu vou ficar lhe devendo não sei o quê, mas lhe devo alguma coisa, né? Mas eu inicialmente lhe devo obrigado pela tua ajuda imensa, na verdade, no momento que a gente estava mais inseguro, né? E essa história de trocar de granito para geoquímica não é tão fácil assim, não, na verdade, né? Então, você nos deu muita ajuda, nos deu muita confiança, na verdade, nos deu segurança junto com os colegas da universidade, Rômulo, Marcondes, Ramos, o Berredo, o pessoal lá de Lavras também, todo mundo que interagiu conosco, né, o próprio Otávio Bonilich também, né, que tinha mais experiência geoquímica do que a gente, na verdade, nos transmitindo segurança, nos permitindo avançar, e foi fundamental, né. Eu acho que essas discussões todas foram ótimas, né, e todo o grupo cresceu demais com isso, na realidade, né. Então, eu que tenho que agradecer para você por toda a tua generosidade, né? E aquilo que é muito importante, né? Você não tem o instinto do proprietário, né? Você está para partilhar o conhecimento e não é só o seu conhecimento, na verdade. Isso eu acho muito legal, né? É uma coisa importante, né? A gente estar pronto para dividir, para interagir, para crescer juntos, né? Acho muito, muito legal isso. Professor Dallagnol, eu tenho uma pergunta. Dada a importância e os resultados, né? E a relevância do trabalho, vocês pretendem expandir isso para, por exemplo, parte oeste aí de Carajás?
a bacia do Xingu? Bem, é uma boa pergunta, uma boa provocação. A gente pode fazer desde que alguém pague, né? Tá certo? Então, porque parece o seguinte, que o ITV, como todo mundo, a gente é um pouco cliente, na verdade, né? Então, a gente, quando fez esse projeto, a gente foi financiado pela Gaban, na verdade. A Gaban financiou o projeto, né? Então, você sabe que Ferrosos, geralmente, na Vale, tem bons recursos, tem bom orçamento, etc. É decisivo para a gente. Sem o apoio de Ferrosos, o projeto não teria saído. Então, a posição da Marlene, mais tarde, né, o Leonardo Neves ficou no lugar dela, foram decisivos. Até hoje, nós temos apoio deles para desenvolvimento do projeto. Então, não basta a gente querer, a gente tem que ter meios. E digamos o seguinte, no momento atual da Vale, a gente diz assim, eu quero estudar a região do Xingu. O sujeito vai dizer, olha, você pensa que está na universidade, que você vai para onde quer, fazer o que você quer? Não, não é bem assim. Qual é o interesse da empresa nisso? Você está entendendo? A primeira pergunta que vão fazer é isso. Então, digamos, a gente vai responder às solicitações que venham da área operacional. Se alguém disser, olha, nós estamos interessados nisso, é importante para a gente gostaria de fazer isso, a gente tem condição de fazer, teria o maior prazer em fazer. Mas a gente tomar simplesmente a iniciativa não vai funcionar, tem que ter um parceiro, né? A gente está avaliando atualmente, né, já foram feitas algumas negociações e a perspectiva da gente fazer um estudo semelhante em Minas Gerais. Não exatamente a mesma coisa, porque Minas está muito estudada, já tem muita coisa feita, a gente não vai inventar a roda, né? Mas tem a possibilidade de desenvolver algum trabalho desse tipo em Minas Gerais, envolvendo geoquímica, isso é possível. A gente está pensando, eventualmente, fazer algum trabalho semelhante ao longo do corredor da ferrovia, por exemplo, em direção ao Maranhão, mas aí não seria tanto a geoquímica que a gente está fazendo. Então, eu teria maior interesse, maior curiosidade de trabalhar em outras áreas, mais para o oeste, etc., outras bacias da região, mas, digamos, para a gente fazer isso tem que haver claramente um interesse claro da Vale, de alguém que seja um parceiro firme e que esteja disposto também a nos apoiar financeiramente no desenvolvimento do projeto, isso é necessário. O ITV não tem recursos próprios atualmente, diz assim, olha, eu posso bancar o projeto que eu quero, onde eu quero, a não ser que seja um projeto excepcional. Geralmente ele faz os projetos em parceria com a área operacional e aí dessas parcerias nascem, como esse projeto, né? Esse projeto foi fundamental. Acho que o Cacá está pedindo a palavra aí, não sei, está com a mão levantada aí, Cacá? Sim. Roberto, eu acho que o trabalho assim, na escala como foi feita, está perfeito, né? A gente já discutiu isso, eu acho que é uma sugestão que eu acho, aí, como geoquímico, que a gente poderia tornar um trabalho mais denso e mais detalhado em alguns setores importantes para a Vale. Sim. E eu dividiria em dois setores. Um, em torno algumas teses, inclusive, já foram feitas, mas a gente poderia fazer uma coisa mais multielementar e numa densidade maior em torno das minas ou dos depósitos próximos a virar mina, para caracterizar realmente com mais segurança os valores de baseline ou background geoquímico, né? E isso tanto para água como para sedimento corrente e principalmente solo, né? Outro setor que não é diretamente ligado à Vale, mas que talvez fosse interessante se trabalhar, fazer uma atuação de geoquímica urbana, vamos dizer, nos dois sítios de maior população aí, de Parauapebas e Canaã de Carajás. E aí entraria o que eu acho que eu discuti muito com o Gabriel, na época do hidro, na questão da geoquímica da água, para ver se aí sim, se os fatores antropogênicos da concentração humana têm prejudicado, tem indicado as concentrações geoquímicas dos elementos. Legal, Cacá, a tua sugestão. A gente pensou nisso e a gente colocou essas ideias, né, de fazer projetos mais detalhados, né, como uma perspectiva para o desenvolvimento do projeto, né. Isso não vingou, infelizmente, até agora a gente não teve uma resposta clara, né, das áreas operacionais, e o que a gente está fazendo no momento, a gente desenvolveu uma proposta de monitorar 50 pontos na bacia, que é
monitoramento ambiental mesmo, né? A gente, em vez de fazer todos esses pontos, né, que chegou a 700, a 1.400 no caso de solos, a gente escolheu 50 pontos estratégicos na bacia e vai monitorar 50 pontos. Mas isso é claramente uma visão ambiental, né, na realidade, né? Ver se tem alguma mudança ao longo do tempo na bacia que cria alarme, cria necessidade de controle e tal. Isso a gente já está fazendo, né? A gente começou esse ano e foi muito perturbado por causa da Covid, né? Teve períodos que a gente não pôde fazer campo, só pôde fazer campo agora no final do ano, mas a gente vai continuar isso em 2021 e pretende continuar nos anos seguintes. Então, tem esse monitoramento que está sendo feito em 50 pontos, que não responde ao que você falou, mas que é uma continuidade interessante do projeto, que interessou as áreas operacionais, na verdade, né? Então, a gente teve apoio para isso aí. Eu sei que o pessoal no S11 está fazendo um trabalho de background lá, e o pessoal do Salombo também, mas eles optaram por contratar empresas para fazer isso. Então, são essas coisas que a gente não tem controle, na verdade, né? Mas a ideia continua válida, né? E pode ser que mais na frente a gente consiga interagir mais, né? Então, é isso, né? Se tiverem outras demandas, tiver outras possibilidades, pô, a gente tem o maior prazer, né? E acho que qualquer coisa que utilize a nossa visão, o nosso conhecimento da geologia, que possa contribuir para a Vale, seja as diferentes áreas, é sempre muito bem-vindo. Não sei se, Gustavo, ficou claro aí a resposta da tua pergunta, né? Acho que era mais isso. Tá legal. Bacana. Obrigado. Acho que alguém levantou a mão. É o Sérgio. O Sérgio, nosso colega lá do... Sérgio Viademonte, é nosso colega lá do ITV. Pode falar, Sérgio, por favor. Sr. Roberto, boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Parabéns aí pelo trabalho. Eu conheço o trabalho por partes, mas é a primeira vez assim, que eu acho que eu vejo uma apresentação do background do começo ao fim e eu fiquei bem impressionado. Sr. Roberto, cara, não é a minha área, então só me desculpa se estou perguntando alguma coisa que não faz sentido, mas olhando em termos computacionais, ele é um trabalho muito bem feito na parte da coleta, armazenamento e apresentação de dados. Eu queria saber se existe uma visão ou alguma perspectiva de que, se essa perspectiva faria sentido dentro do contexto, de adicionar alguma coisa em termos de inteligência computacional dentro do background geoquímico. Por exemplo, será que é possível a gente pegar essa massa de dados e tentar fazer alguma projeção futura dessas concentrações ou fazer algumas correlações mais complexas do que uma correlação entre um ou dois elementos? Ou isso está totalmente fora do contexto? Eu acho... Bom, Sérgio, obrigado, Sérgio. O Sérgio, para quem, do pessoal que não conhece, ele é da área de computação, né? Ele é o líder do nosso pessoal do grupo de computação lá do ITV, no momento, né? E quem trabalhou mais diretamente conosco foi o Jair e mais alguns colegas, né, que estão até assistindo a palestra aí e que nos ajudaram muito também, né, trabalhando diretamente com o Jair. Mas em relação à tua pergunta especificamente, Sérgio, eu acho muito interessante essas possibilidades. Eu acho que você vislumbra isso melhor do que a gente, inclusive, né? No momento, você tem que imaginar o seguinte: a gente fez o que a gente tem na nossa amostragem de 2017, início de 2018, é um retrato. Você entende? Não é um monitoramento, não é uma variação ao longo do tempo. Então, você tem um retrato, não é como você tem um filme, né? Você entende a diferença, né? Claramente, né? Então, com o monitoramento agora, a gente quer fazer retratos, mas que vão ter sequência ao longo do tempo, na verdade, né? Então, esse é o monitoramento que a gente está começando, era para ter começado em 2021, começou parcialmente, vai continuar aliás, em 2020, vai continuar em 2021, nos anos seguintes. Aí você vai ter várias fotos superpostas, aí essa tendência de como é que está evoluindo, como é que está mudando, vai ser mais fácil de aplicar, talvez. Eu acho que, de qualquer maneira, vale a pena a gente sentar e conversar, porque você quer que fujam a gente. Não sei, o Gabriel pode ter alguma coisa, ele é mais próximo da tua área do que eu, na realidade, talvez ele tenha alguma coisa a dizer sobre isso. Por favor, Gabriel. Obrigado, professor. Tu está no mudo, Gabriel, está no mudo. Obrigado, Roberto. Ainda bem que não sou eu que faço bobagem, né? O pessoal jovem também faz isso. Vai lá. Sérgio, é muito legal esse ponto. Eu cheguei a discutir bastante com o Jair. Jair é pesquisador também do Grupo de Geologia Ambiental e Recursos Hídricos, das possibilidades de automatizar alguns processos.
que são interessantes até do ponto de vista de estudos de geoquímica, tanto para prospecção como para ambiental. Por exemplo, a gente poderia utilizar a geoquímica dessas mais de 3.000 amostras de solos do background para compor o machine learning uma previsão da proveniência em termos litológicos das amostras dos solos que se formaram na região. Então, é como se, a partir de cada nova coleta e cada nova análise multielementar que façamos, o ITV faça o Avali, a gente pode gerar esses algoritmos para indicar uma provável proveniência automática, porque o resultado a gente já tem um banco de dados fantástico, né? Só desculpe te interromper, Gabriel, mas eu não pude resistir, mas isso poderia ligar muito bem com esse levantamento de geoquímica de rochas que o pessoal está fazendo, por exemplo, né? Sim, perfeitamente. Inclusive, começar a avaliar não só o banco de dados do ITV, do projeto Background, como outros bancos de dados, e gerar modelos preditivos para determinados depósitos minerais, os depósitos de cobre, ou porventura outros depósitos de ferro, manganês, e a identificação desses potenciais alvos, né? Um trabalho muito similar foi feito, só que utilizando dados de geofísica pela CPRM, só que a gente tem a possibilidade, o potencial de usar geoquímica e geofísica integrados. Bem legal, Gabriel, bem legal. Eu tinha alguma coisa assim em mente, mas obviamente, como eu não conheço o domínio, a área de vocês, sou limitado a enxergar, mas muito legal. Acho que a gente pode discutir isso com mais detalhe em algum momento. Olha, Sérgio, só o fato de você ter tido coragem de assistir a palestra e resistir até o final já merece muita atenção, viu? Em consideração. Obrigado. Legal. Sobre esse assunto aí, eu acho que eu tenho uma preocupação muito grande em relação ao grau de detalhamento, né, para a gente chegar a fazer toda essa interpretação usando algoritmos de máquina para ser efetiva na questão da exploração mineral. Então, os objetivos são um pouco diferentes, a escala de trabalho também é bem diferente. Então, esse trabalho da CPRM mesmo, que foi citado aí, ele é uma abrangência muito ampla, então vai acabar chegando. Não, Carajás é um excelente lugar para pesquisar cobre, né? E aí a gente já conhece isso há 50 anos, então tem que ter muito cuidado sobre a abrangência de cada detalhamento desse, né? Então a gente tem quase 100.000 amostras de sedimento de corrente de Carajás que a gente usa para exploração mineral, que o grau de detalhamento é muito maior do que o nível de trabalho para ambiental que foi feito. Lógico, cada coisa no seu devido local, né? E isso é informação estratégica que a Vale tem na exploração mineral de Carajás. Isso nunca poderia ser um trabalho público, né? Um trabalho que a gente tinha que fazer internamente, e isso não daria para se publicar o mapa da mina de Carajás para os concorrentes saírem buscando os depósitos. Mas, assim, a gente, internamente, lá na exploração, tem vários projetos nessa linha aí, né, de uso de computadores, de linguagem de máquinas, usando toda a geofísica de detalhe, a sondagem, os corpos modelados e os detalhes todos que a gente tem na base de dados imensa que a gente tem de exploração em Carajás, né, para você conseguir olhar mais profundo, né, do que os olhos naturais que a gente tem com a tecnologia, com as informações organizadas e integradas, né? Mas o caminho é esse aí mesmo. Legal, Fernando. Eu acho que esse alerta que você falou, é claro que a gente não pode subestimar toda a experiência acumulada que vocês têm, né? É importante saber, esse estoque de informação, vocês têm essa memória bem conservada, vocês têm isso bem estocado, tá, hoje em dia? E houve um período que a gente perdia muita informação. A gente fez uma recuperação muito grande de toda a informação disponível, desde a primeira amostra que o Décio coletou em 74, sedimento de corrente do projeto Aquiri, até as últimas, a gente tem tudo esse banco de dados tudo organizado, tudo direitinho. Que legal, isso é muito importante, na verdade, né? Porque eu acho que essa memória é essencial. E a gente tem que ter cuidado sempre, né, para não achar que está inventando a roda, né? Eu conheço o trabalho de vocês, né, acompanho mesmo que é a distância, né? E sei como é que é isso, né? A própria integração com o Kaká, eu respeito muito esse conhecimento todo, né? E eu acho que justamente o valor do nosso trabalho é sair do foco. Sim. Dessa visão, digamos assim, no lugar que vocês não vão mexer, porque não é a área de interesse de vocês.
Certo? Acho que esse é talvez nossa maior contribuição, na verdade, permitir uma visão integrada da bacia, que, digamos, vocês não vão buscar, porque não é, em princípio, o interesse da área de exploração. E a gente não tinha essa visão, né, como vocês mostraram, né, dos ambientes do Bacajá e Araguaia, Rio Maria, Carajás, Xingu, né, como o Gustavo falou. E vocês deram essa visão regional, e isso é importante para pensar sobre para onde vai, né? Se tem outras áreas que poderiam ser exploradas com os detalhes da exploração. Então, eu acho que são trabalhos complementares e o conhecimento é somatório, né? Então, eu acho que vocês contribuíram muito para esse conhecimento de background aí da região. O trabalho foi muito bom. Que bom. Fico contente porque a gente sempre... Eu sempre tenho aquele complexo do granitólogo, na verdade, né? O cara pula de galho, de repente escorrega e cai da árvore, na verdade, né? Mas eu estou cercado de gente muito boa, né? O pessoal me ajudou muito, aprendi muito nesses anos na área do ITV, né? E, claro, a gente também tem uma experiência suficiente para saber que a gente está indo mais ou menos na direção certa, né? Pessoas como o Carlos, meus colegas aí me ajudaram muito, né? Isso tem sido muito positivo. Tá legal? É muito boa essa discussão também com vocês, é muito estimulante para a gente, né? Nos dá segurança de que vale a pena continuar nessa direção e, se isso for ser válido, isso é importante. É isso. Gabriel, não sei se você tem alguma coisa mais para falar. Você tem que ganhar a sua diária, na verdade. Só ganhou até agora 3/4. Né? Tem mais 15% aí, pô. A gente segue para outra apresentação. Não, mas tudo muito bom, muito boa discussão. Excelentes panoramas de diferentes áreas, diferentes setores e ideias também, né? Grande parte, algumas delas a gente já discutiu bastante, mas tem essa questão, né, Roberto, de a gente precisa ser demandado, a gente precisa ter também uma grande parceria para tocar essas novas ideias, novos projetos. Mas é muito legal, muito boa, muito boa discussão aqui.